E aí então ele vai dizer, se os mortos não ressuscitam, carpe diem. E aí ele vai dizer que essa roda de crentes lá de Corinto parece uma roda de bêbado, porque parece que gente que falta sobriedade. Então, elegantemente ele os chama de ignorantes e falta de sobriedade. E aí é este pedaço. Eu coloquei como título desse sermão, como é que você explica chorar de saudade? E aí então agora eu entro na introdução. Como explicar certos tipos de comportamento na verdade? Especialmente esses comportamentos que a gente acaba verbalizando, ou desempenhando uma cena como chorar de saudade. Como explicar certos tipos de comportamento que nós temos que envolvem uma expectativa futura? E por isso eu coloquei o chorar de saudade, eu pensei uma das coisas, das diversas que nós fazemos todos os dias e que tem a ver com alguma expectativa futura. Choro de saudade não dá uma impressão, às vezes assim, de um aperto, de entender que é injusto não viver para sempre? Porque você quer manter as coisas, manter as pessoas. Eu sei que por causa de alguns problemas, alguns não querem manter nada, querem que vá logo. Mas eu estou dizendo nas situações normais. Está tudo bem, as pessoas se amam, está tudo tranquilo. Então, há um aperto muito grande, um choro de saudade. E a saudade só faz sentido se houver ressurreição. Senão é só um sentimento que você compra um remédio ou dois e logo acalma aquilo. Por que a gente sonha com um mundo melhor? Por que sonhar com um mundo melhor? E não se conformar com cada vez mais um mundo pior? Por que as pessoas mandam vídeos sobre a brevidade da vida, ensinando que nós devemos ser pacientes, perdoadores, compreensivos, porque afinal a jornada é curta? Eu pediria até uma música de fundo assim, sabe, mas para meditar sobre a vida é curta. Por que escolher a virtude e não o vício? Por que não dizemos às pessoas que resolvam suas diferenças de uma vez? Afinal, a vida é curta. Alguém quebrou seu coração? Rebente-o da pessoa. A vida é curta. Pode ser que você não tenha uma outra chance de fazer isso. Se alguém provocar você, silencie a pessoa. A vida é curta. Não podia ser assim? Vou mandar uns vídeos assim. Será que as pessoas vão gostar? Eu acho que não. Por alguma razão a gente não gosta de vídeos assim. Mesmo se as pessoas não forem cristãs, não acreditarem em Deus, em Jesus Cristo, conforme a Bíblia ensina, elas sabem que a vida é curta e não pode ser revertida. E as pessoas então insistem, sejamos gentis, respeitosos, calmos, amáveis, gratos. Por quê? A viagem aqui é tão curta. Distrate, responda, vocifere, grite, mostre selvageria e ingratidão, porque afinal a viagem aqui é curta. Por que nós não falamos o oposto? Porque nós imaginamos, de algum modo não dito, que alguma recompensa em agir bem deve existir do que em agir mal. Deve haver alguma coisa do lado de lá. Mesmo se sobrar só isso, deve haver alguma coisa do lado de lá. Hoje nós veremos que o comportamento cotidiano só pode ser compreendido à luz da verdade da ressurreição dos mortos. Como é que começa esse texto? Paulo começa desse jeito. Paulo não nos ajuda. Verso 29, ele começa aí. Mas, primeiro genérico, Paulo ele começa uma série de 4 perguntas retóricas. São 2 assuntos, mas são 4 perguntas. Perguntas destinadas a mostrar quão absurdo é pensar que a ressurreição não esteja no centro da mensagem cristã. E os 2 assuntos são: a ressurreição ela é fundamental para o batismo e para o trabalho corajoso e destemido. Em nome do Evangelho, claro. Embora a situação hipotética, se os mortos não ressuscitarem, esteja por trás dessa
dessas perguntas retóricas, assim como os versos 12 a 19, aqui Paulo ele não se concentra nas consequências se não houvesse ressurreição. Aqui é diferente. Paulo se concentra na impossibilidade de explicar certos tipos de comportamento e na necessidade dos coríntios validarem esses comportamentos em lugar de simplesmente deixarem para lá, se não houver ressurreição dos mortos. Ou seja, o argumento aqui nesse bloquinho é: olha, é impossível explicar alguns comportamentos se não houver ressurreição dos mortos. Comportamentos, afinal, revelam onde está a nossa esperança, mesmo que a gente diga acreditar em outra coisa. Eu posso chegar e falar assim: eu não acredito em ressurreição dos mortos. E chora de saudade de alguém que morreu, e quem sabe um dia a gente se encontra. Eu falei assim: não entendi. Você disse que não acredita em ressurreição, mas você tem expectativa de encontrar alguém? Aliás, você tem expectativa de estar vivo, de algum modo. Então, mesmo que a gente não seja coerente com isso, o nosso comportamento acaba revelando onde está a nossa esperança. O primeiro versículo dessa passagem é o mais difícil de interpretar em toda a carta. Gente, tem mais de uma centena de interpretações diferentes. Mas eu resolvi o caminho mais fácil e o mais seguro. A gente precisa, afinal de contas, prestar muita atenção nas pistas contextuais para poder fornecer uma interpretação razoável e convincente dentro da própria carta. Então, eis o verso 29. Certas práticas cotidianas, argumenta Paulo, elas são inexplicáveis, exceto por estarem fundamentadas na ressurreição dos mortos. E aí ele começa assim: que farão os que se batizam por causa dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Paulo já discutiu as sérias implicações que seguiriam se não houvesse ressurreição. Implicações históricas, foi o sermão do pastor Emílio, afinal de contas havia testemunhas oculares. Implicações morais, nós permaneceríamos nos nossos pecados. Implicações teológicas, Cristo de fato não seria Deus. E implicações existenciais, seríamos o povo mais digno de dó de viver por isso. Aqui no nosso texto, ele levanta essa questão de incongruência em negar a ressurreição dos mortos e praticar o batismo. Mas batismo pelos mortos? É o que está escrito, né? Eu sou muito simplista. Está escrito, não está? Então é isso. Mas falar assim parece que é um batismo em benefício de pessoas que já morreram. Por que a gente acaba estranhando isso no texto? Por que nós estranhamos essa possibilidade como cristãos, mesmo que algumas religiões pratiquem isso hoje? Por que a gente continua achando isso estranho? E a razão do estranhamento é simples. Porque no restante da Bíblia, você não encontra nada parecido com esse ensino. Então, como é que você o explica? Bom, não tem evidência, além de não ter evidência bíblica, não tem evidência histórica de qualquer precedente ou prática equivalente nos primórdios da igreja. Além disso, esse batismo substitutivo, ele está em descompasso com o próprio entendimento de Paulo sobre o batismo, como é refletido em outros lugares do seu escrito, e por isso nós lemos o texto na liturgia. Ou seja, é extremamente difícil acreditar que ele se referia a tal prática, se fosse batismo pelos mortos desse jeito, se Paulo fizesse uma referência sem condenar, ou pelo menos fazer uma avaliação crítica. A referência de Paulo a uma certa prática aqui não parece ser nem uma recomendação, nem uma condenação. Ele simplesmente escreveu que a ressurreição dos mortos é uma realidade presente em Cristo e uma realidade futura para eles. Assim, independente do que ele está falando no verso 29, as ações cotidianas deles demonstravam que eles tinham esperança numa ressurreição corpórea.
Aí se está ouvindo isso, fala assim, é isso? Você vai tratar desse jeito? Vai falar que seja lá o que ele estiver falando no verso 29? É essa a sua interpretação? Mas se você tiver uma melhor, me manda por e-mail, zap, eu aceito qualquer e-mail. Se você tiver uma melhor, eu vou aceitar. Porque das 175 que eu já li, eu não vi nenhuma que consiga explicar isso aqui. Se alguém esperava então algum debate aqui, frustrante, não é? Eu sei. Eu também fiquei frustrado comigo. Mas não tem coisa melhor do que ficar feliz com a ignorância. Por quê? Porque eu não sei o que ele quis dizer com isso. Eu podia tentar oferecer uma alternativa, e qualquer alternativa que eu oferecesse, alguém ia contestar. Eu não ia nem ousar colocar no Twitter, porque alguém ia contestar na hora. Eu tinha vontade pessoal de falar assim, rapaz, eu já sei, cara. Ou Paulo, se foi ele que escreveu, ou um copista dele, ele acabou cochilando e esqueceu a palavra principal. O texto ficaria assim, olha um texto bem bonitinho agora. Que farão os que se batizam por causa da ressurreição dos mortos? Eu gostei dessa. Mas eu estou enfiando uma palavra na escritura que não está lá. E eu estou dizendo que Paulo cochilou, ou o copista cochilou. E vocês facilmente contestariam por várias razões. Eu acho até simpática essa aqui, mas não dá. A parte mais segura é dizer, seja lá o que Paulo estiver falando no verso 29, as ações cotidianas deles demonstravam que eles tinham esperança numa ressurreição corpórea. Então eu repito, independente do que Paulo está falando nesse verso 29, que nós não sabemos o que é, as ações cotidianas deles demonstravam que havia esperança na ressurreição do corpo. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre Paulo claramente vinculando o batismo à esperança da ressurreição dos mortos, em outro texto que é de Romanos que nós já lemos, e eu quero destacar só os versos 3 e 4, em que Paulo diz: porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória de Deus Pai, assim também nós andemos em novidade de vida, ou, falando de um outro jeito, a novidade de vida, para que nós andemos de acordo com o novo princípio de vida que habita em nós. Se nós fomos unidos a Cristo na morte como a dele, nós também seremos unidos a ele numa ressurreição como a dele. O batismo, portanto, está ligado à esperança da ressurreição na conversão. Não é que o batismo por si traga salvação, mas o batismo é entendido como essa confirmação inicial da fé e o ato de uma iniciação no corpo de Cristo. Esse texto certamente ecoa o tema de outros textos sobre o batismo, que indicam que o batismo é parte integrante do processo de entrada na vida cristã e na comunhão. Então, o ponto central de Paulo é a ressurreição dos mortos é central na vida cristã. As pessoas a quem Paulo fala, ou pensou nesse verso 29, ou com quem ele dialoga nesse verso 29, eles mostram que, com as suas ações, que eles creem na ressurreição. E Paulo vai argumentar mais, falando assim, as minhas ações também mostram que eu acredito na ressurreição. A ressurreição dos mortos motiva corretamente os que são batizados, a ponto de sofrerem tremendamente por Cristo, que é o argumento que Paulo continua. Mas antes de sair do verso 29, um pequeno lembrete. As pessoas que se submetiam ao batismo cristão nos dias de Paulo, elas não estavam ingressando numa religião socialmente dominante, respeitável e aceita. Mas eles se identificavam com um movimento religioso que era conhecido por causa do seu sofrimento. A associação com o seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo ressuscitado, era motivo de sofrimento e oposição.
que certamente os discípulos podiam esperar. De algum modo, os que eram batizados naquela época eram batizados para a morte, para morrer, porque era o que se esperava de um convertido naqueles dias. Assim como já houve também períodos na Idade Média e posterior, em que alguém escolher o ministério da palavra e dizer que queria ser pastor, podia saber que ia durar muito pouco. Ia durar muito pouco. As condições eram insalubres e a vida perigosa. Ser batizado nessa época é ser batizado para morrer. Seja lá o que o verso 29 significa. Mas o fato é, o jeito com que eles vivem a vida e fazem as coisas vai dizer que você acredita ou não acredita na ressurreição dos mortos. Então, certas práticas cotidianas, Paulo ensina, elas são inexplicáveis, exceto por estarem fundamentadas na ressurreição dos mortos. E então Paulo continua a argumentar assim nos versos 30 a 32, que é a situação em que ele se coloca em perigo. E aí, por que a gente se coloca em perigo a cada momento, disse Paulo? Enfrentando a morte todos os dias. E também o orgulho que ele sente dos coríntios em Cristo Jesus. Por que enfrentar todo esse problema missionário se a morte tem a palavra final? Paulo, ele expunha-se constantemente ao perigo, porque ele sabia que os mortos ressuscitam. Ele lembraria isso aos coríntios, em sua segunda carta, na qual disse que não queria que eles ignorassem que os problemas que nós experimentamos na província da Ásia, nós estávamos sob grande pressão, muito além da nossa capacidade de suportar, de modo que chegamos a perder esperança da própria vida. Na verdade, a gente entendeu que tinha recebido de fato a sentença de morte. Mas isso aconteceu, disse Paulo, para que nós não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Paulo viveu a sua vida de uma maneira radicalmente diferente, porque ele sabia que ele já tinha sido batizado na morte de Cristo e estava destinado a ser ressuscitado com Cristo no final. E, na verdade, essa ressurreição já havia começado e os seus efeitos podiam ser vistos por causa desse novo princípio de vida que habita no cristão. Você já pensou na radicalidade de sua nova vida por causa de Cristo? Você já considerou isso? De que esses caras, quando tiveram essa percepção, ou entenderam melhor a ressurreição, eles entenderam que a vida deles precisava ser vivida de um outro jeito. Você já considerou isso? Que a sua nova vida é uma radicalidade assim inimaginável? Ou você só faz opções pela segurança? Teme falar do Evangelho, até se isso não significar a perda da sua vida, mas só a perda do seu trabalho. Está vendo a que distância que a gente está desse assunto? Paulo está argumentando de quantas vezes ele ofereceu a sua vida para poder falar da coisa mais importante que existe. E cá nós estamos, nós em Brasília, pensando se a gente vai poupar o nosso trabalho para evitar falar de Jesus. É uma distância imensa. Então eu não sei como é que a gente vai aproximar isso. Mas o jeito que eu tenho de aproximar é pregar sobre isso e lembrar que talvez a gente esteja numa distância muito segura ainda. O comentarista chamado Gordon Fee, ele falando sobre o orgulho que Paulo sente dos coríntios, ele fala da seguinte forma: para ter certeza de que eles entendem a verdade de seu constante enfrentamento da morte, ele jura por aquilo que é mais querido para ele, que é a sua própria existência em Cristo, que também veio por trabalhos que o expuseram a tais perigos. Um outro comentarista chamado Tisselton, ele completa dizendo assim: aqui está uma teologia pastoral sucinta dos riscos, fragilidade e preocupações mais caras e profundas de um pastor que está disposto a sacrificar tudo pelo Evangelho, à luz da reunião de todos na ressurreição.
A convicção é tão séria dessa reunião na ressurreição que ninguém se incomoda com isso. A declaração de Paulo de que se o orgulho dos coríntios está em Cristo Jesus, esclarece bem que isso não é um egoísmo nem exaltação própria. Baseia-se no que Cristo fez entre eles, através do seu trabalho. Assim, eles são o seu orgulho. Mas isso para Paulo significa, em última análise, gloriar-se em Cristo. Paulo continua sua discussão sobre como a esperança da ressurreição o fortaleceu, enquanto ele enfrentava repetidamente o perigo e a morte. E agora fazendo referência a algo muito particular em Éfeso. Algumas pessoas pensam que, será que Paulo foi jogado às feras também? Ele passou por isso? Paulo ele não fala pouco, não é? Paulo fala bastante. E Paulo usa muitos argumentos pessoais. Eu tenho certeza, quer dizer, certeza não, né? Eu tenho mais ou menos certeza, certeza é muito forte. Eu tenho mais ou menos certeza que Paulo usaria, se ele tivesse estado numa arena com animais, ele teria falado isso com clareza. Mas o fato é que, na Bíblia, quando você enfrenta bestas e animais selvagens, nem sempre você está falando só de animais. Como a gente fala, sua anta, seu cavalo, a gente também usa animais para falar de bestas selvagens. E vocês sabem quem são as bestas selvagens, não é? É como é o humano, cada vez menos humano. Então, na Bíblia, bestas ou animais selvagens foram usados repetidas vezes como símbolos ou metáforas para governantes pagãos ou pessoas em liderança. Desde o Pentateuco até o profeta Daniel e Apocalipse, nós vemos bestas, animais selvagens usados metaforicamente ou simbolicamente. Então, essa forma de Paulo falar não nos causa estranheza. Lutar contra feras é provavelmente um eufemismo para lutar contra oponentes políticos perigosos, poderosos, ou antagonistas humanos de sangue que o despedaçariam com alegria. Fala assim, mas Paulo tinha cidadania romana, não é? Eu também tenho cidadania brasileira e nem sempre sou bem tratado em todos os lugares. Cidadania romana naquela época não era uma garantia para tudo. Ele não tinha sequer proteção quando uma turba vinha sobre ele e não poucas vezes foi apedrejado e espancado. Mas e a cidadania romana? Bom, procedimentos formais. Vamos acabar com esse apedrejamento aí, gente. É bater com madeira, mas vamos conversar aqui primeiro. Então, aí entra um protocolo e uma formalidade. Mas nunca havia garantia contra as turbas. A questão é, o que Paulo ganharia arriscando o pescoço? O que ele ganharia com isso? O que ele ganharia arriscando o seu pescoço pela causa de Cristo? Pelo bem dos Efésios e agora dos leitores de Corinto, que vieram a Cristo através dele, se ele acreditasse que a morte tem a palavra final? Pela graça de Deus, ele sabia e agia de maneira coerente com o fato de que, graças a Cristo, a vida tem a última palavra e não a morte. Crente, essa é a sua convicção também? Essa também é a sua convicção? Nós não estamos falando de um Paulo super-herói? Esses caras não existem, super-heróis não existem. Essa é a sua convicção também? Porque se os mortos não ressuscitarem, comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos. Paulo cita aqui Isaías 22, para apontar quão fútil seria uma vida sem a direção e a motivação dada pela ressurreição de Jesus Cristo. Uma descrença na ressurreição leva a um estilo de vida de gastança, de futilidade, de desconexão. Além de não existir Deus acima de tudo, não existe próximo. E a fórmula fica diminuta em a si mesmo.
Em Isaías 22 nós temos o registro da reação dos habitantes de Jerusalém, lá na época de Isaías, quando foram sitiados pela Assíria e enfrentavam a perspectiva sombria de sua aniquilação iminente. E em lugar de se arrependerem, eles começaram a festejar como se não houvesse amanhã. Eu faria uma letra assim, cara. Como se não houvesse amanhã. Comamos e bebamos. Paulo usa Isaías para sublinhar essa quebra da condição humana, sem esperança e sem Deus no mundo. Os coríntios que duvidavam da ressurreição eram como os habitantes de Jerusalém que não viviam pela fé na palavra de Deus. E o autor de Hebreus ressalta que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima dele deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E Paulo está dizendo, a recompensa aqui é essa que depende, em última análise, da realidade, da esperança, da ressurreição. Fora isso, não há base sólida para a moral de ninguém. É por isso que eu soltaria aquele vídeo. A vida é curta, bata. A vida é curta, responda. A vida é curta, quebre. Sem ressurreição, eram esses vídeos que tinham que estar circulando. Mas por causa da ressurreição, nós fazemos o oposto. Mesmo que alguém não conhecesse Isaías 22, é comportamento comum comer e beber como fuga para os problemas reais. O argumento de Paulo propõe uma linha de pensamento assim: se você negar a ressurreição, só resta isso mesmo, comer e beber. Ou seja, quanto mais uma cultura vive em dissolução, somente para prazer próprio, esbanjando com prazeres tolos e perversos, mais demonstra descrer na realidade da ressurreição, mesmo que algumas práticas e falas mostrem o contrário, como aquelas frases comuns: a gente se vê lá em cima, a justiça tarda, mas não falha. Eu odeio essa, de um modo muito especial. Até porque você já se acostumou a ver que algumas coisas a justiça não acontece nessa terra. Quando a justiça poderia ser feita, alguém que vai e metralha um monte de crianças num ginásio vai e se mata. Você fica com aquela cara: que justiça que você imaginava? Das que você imaginava, você não pode realizar nenhuma. E pode não ser algo tão terrível assim. Há várias outras situações em que a gente fala que a justiça tarda, mas não falha. Mas só tem um jeito disso ser verdade: se houver ressurreição dos mortos. Caso contrário, você já viu a vida. A justiça tarda e foi dormir. Só se houver ressurreição dos mortos. Paulo já havia criticado os coríntios por problemas morais e espirituais relacionados ao comer e beber, no contexto de jantares em templos pagãos, no capítulo 10, problemas na ceia do Senhor, no capítulo 11. E essa passagem pode ter trazido essas críticas à mente novamente. E Paulo está acusando os coríntios de agirem como descrentes na ressurreição, por causa de um estilo de vida idólatra e imoral. Essa está uma boa condição para nós conversarmos uns com os outros. Para no dia que você tiver que repreender alguém, falar assim: rapaz, você não está parecendo acreditar na ressurreição dos mortos, não. Com esse seu estilo de vida, parece que a ressurreição não é verdade para você. E se não é verdade a ressurreição, nem a realidade de que Deus realizou isso ou que Cristo a concretizou. Tá bom isso não. Práticas cotidianas, elas são inexplicáveis, exceto por estarem fundamentadas na ressurreição. E agora Paulo trata da seguinte questão no verso 33. As más associações corrompem
vou chamar aqui agora de o bom caráter. As más associações, companhias. Essa advertência é similar à que ele já fez em 6:9. Não se deixe enganar. Sugere que as pessoas serão responsabilizadas e precisam levar, portanto, a sério a advertência que ele faz. O Evangelho resulta nessa manifestação da humanidade renovada de Deus, liberta da falsa sabedoria e dessa sua influência corruptora de formas de vários vícios, especialmente idolatria, imoralidade sexual e ganância, que fluem dessa falsa sabedoria, que era o que alguns dos coríntios estavam manifestando. Diziam que tinham conhecimento, manifestavam uma falsa sabedoria, quando o comportamento deles era dissoluto. Qualquer associação com a corrupção moral é um sinal claro de que as pessoas estão numa trajetória errada. O que a gente tem que fazer então? Más companhias corrompem o bom caráter. Minha mãe já falava isso, sem saber nada de Bíblia. Não quero ser andando com esse moleque, quero ser andando por aí. Minha mãe não me deixava andar nem com gente rica. Porque tinha um menino assim do bairro lá que ele era muito rico. Quer dizer, os pais eram ricos, ele era filho do rico. Era uma casa que era difícil a gente saber por onde que saía, ou até por onde entrava. De vez em quando a gente brincava lá. E eu nem sempre falava para minha mãe que eu tinha ido lá brincar. Mas minha mãe sabia. Sabe por quê? Porque na casa dele, ele dava ordem para tudo. Se bobeasse, ele pedia para usarem papel higiênico nele. Porque tudo ele pedia e tinha alguém que fazia. Eu chegava em casa, eu tinha que fazer. Então, você acaba ficando meio mal acostumado, entendeu? Então, vira e mexe, eu chegava meio com uma frase meio errada. Minha mãe já olhava e falava assim: onde é que tu andou? Ela sabia. Ela sabia que eu estava com boas companhias. Eram boas companhias, mas eram más, num certo sentido. Porque eu não estava sabendo lidar com aquilo. Mas o nosso texto aqui é: o que a gente vai fazer então com essa advertência? Más companhias corrompem o bom caráter. Eu sei que muitas pessoas querem ouvir aquela frase: evite sempre más companhias. O que seria impossível viver. Não é? Se você for evitar más companhias, você não vive. Aliás, você nem se olha no espelho, para ser mais honesto agora. Você nem se olharia no espelho. Então não é isso que é esperado. Afinal, Jesus intercedeu por nós assim: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Deus nunca teve problemas que a gente convivesse com as pessoas. Mas a questão é, e aqui vem o ensino de Paulo, estar ciente com a influência corruptora que vem da comunhão íntima e prolongada com outras pessoas que não temem a Deus e que não creem na ressurreição. Porque você não está isento de ser manchado por essa descrença. A descrença vem, às vezes, em coisas bobas. De repente você ficou muito à vontade para xingar em casa. Você olha e fala assim: onde é que você andou? Com quem você está conversando? Que história é essa? Antes, você falava com muita raiva, você falava assim: seu pedaço de cocô. Era tudo até onde você chegava. Mas agora começou com as palavras mais elaboradas e fala assim: com quem está andando? E que está tão fácil de sair isso agora. Tem alguma coisa bem estranha acontecendo. A questão é estar ciente disso, que existe uma influência corruptora, e estava acontecendo com os coríntios, de uma comunhão íntima e prolongada com outras pessoas que não acreditam na ressurreição, não temem a Deus. E que medidas que a gente pode tomar? O que a gente pode fazer quanto a isso? Olha, você pode avaliar duas coisas importantes. Uma, você está gastando tempo suficiente
em comunhão com pessoas que conhecem e amam a Deus e são conhecidas por Ele. Eu imagino algumas pessoas já com aquela cara assim, apoia numa perna só e fica... Você está falando de gente da igreja? Assim, eu não estou falando necessariamente da igreja semear. Se você tem tantos problemas assim, vai catar outro lugar. Mas se você tem tantos problemas assim, eu estou falando de crente, de qualquer lugar. E que se deleite em ler a Bíblia e que consiga conversar com você. E quando você falar besteira, a pessoa fala assim: rapaz, a palavra de Deus diz assim, assim, não é melhor a gente evitar isso? Que tenha a palavra de Deus em uso. É desses crentes que eu estou falando. Você tem gastado tempo assim, em comunhão com pessoas que conhecem e amam a Deus? E segundo, nos seus relacionamentos com pessoas que não conhecem a Cristo, você é sal e luz para essas pessoas? Ou você é só uma esponja e só recebe o que as pessoas dizem? Se você for do tipo só esponja, eu não quero me expor, não quero falar nada, e só recebe, você vai ser encharcado do que tiver batendo na esponja. Se for detergente, é detergente, se for água, é água, se for álcool, é álcool, se for qualquer outra coisa, vai ser sugado. Você sugará. Então você precisa desses dois detalhes. Crente, você está tomando essas medidas? Você está gastando tempo suficiente em comunhão com pessoas que conhecem e amam a Deus? E você, quando em contato com pessoas que não amam a Deus e não querem saber de Jesus, você é sal e luz para essas pessoas? Ou você nem sabe do que eu estou falando e é só esponja mesmo? É de extrema importância proteger os corações e a influência sobre a nossa bússola moral. Eu sei que desde a adolescência a gente é atrevido quanto... Está duvidando de mim? A minha resposta mais óbvia é: óbvio que sim. É como essas pessoas assim, irritantes na rua, que chegam perto de você, numa atitude abrupta, e falam assim: está pensando que eu vou roubar você? Eu falei: óbvio que sim. Se eu não confia em mim, eu nem te conheço. Então as pessoas querem que você confie sem conhecer, e que acham que não vão roubar você. Rapaz, a história é complexa. Você tem todas as razões para duvidar, inclusive dentro de casa. Você não acredita em mim? Eu falei: claro que não. Eu acredito em Jesus Cristo. O resto a gente vai negociando. E vai testando, vendo. Por quê? Porque a gente se engana. Tem hora que a gente quer se enganar. A história do Chapeuzinho Vermelho é essa. O lobo quer enganar, mas ela também se enganou. Ou então ela não sabe o que é a avó dela. Tem um auto-engano que habita em nós, e que você tem que ter uma noção clara disso. Alguns coríntios estavam certamente sendo influenciados pelos valores e pensamentos dominantes da cidade de Coríntia e da cultura romana, e insuficientemente influenciados pelo seu conhecimento de Cristo e dos ensinos teológicos da vida cristã. Eles precisavam aprender como estar no mundo sem agir como pessoas do mundo. Eles precisavam aprender a não se conformar com o padrão deste mundo, mas serem transformados pela renovação da mente. E assim serem capazes de testar e aprovar a vontade de Deus. Do jeito que as coisas estavam, os coríntios que negavam a ressurreição dos mortos corriam risco de serem eles mesmos as más companhias, corrompendo o bom caráter dos outros crentes. Práticas cotidianas são explicadas por estarem fundamentadas na ressurreição dos mortos. E o remédio que ele termina esse texto parece que é café forte e banho gelado. É o que você faz com bêbados às vezes. Eu não sei porque te dá café forte para bêbado, ou dá um banho gelado. Talvez porque seja insuportável lidar com um bêbado. E aí você, pelo menos de birra, né, você põe no banho gelado, não vai fazer muita coisa, né? Nem terá forças para isso, exceto estabanar um pouquinho.
Parece que Paulo está falando com gente embriagada, mas essa é a linguagem que ele usa. Mesmo que os coríntios não estivessem fisicamente bêbados, ainda assim eles precisariam ficar sóbrios espiritualmente. E que pecados Paulo tinha em mente aqui? Há pouco ele havia mencionado em comer e beber, como parte de um estilo de vida dissoluto que não refletia a verdade sobre Deus ou sobre a nossa nova vida. Essa carta como um todo já destacou os vícios da imoralidade sexual e da idolatria, bem como a ganância que deixaram marcas na comunidade coríntia. Essa relação entre os capítulos 1 a 4, 5 a 7, 8 a 14, sugere que a falta da verdadeira sabedoria e o compromisso com a falsa sabedoria levaram a esses problemas. Se conhecessem a Deus como deveriam, as suas dúvidas sobre a ressurreição evaporariam à luz da glória e poder de Deus. Aliás, foi o que Jesus ensinou, registrado pelos evangelistas, e agora eu cito Marcos. Quando eles negavam, os saduceus negavam a ressurreição, o que Jesus disse? Vocês erram não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Então, quem nega a ressurreição é porque não conhece as Escrituras ou sequer lidou de alguma maneira com o poder de Deus. E, portanto, se desviaram. Se isso acontece, então, dentro da comunidade da fé, a dúvida da ressurreição, você já olha e fala assim: rapaz, essa pessoa não conhece a Bíblia e não lidou com o poder de Deus, possivelmente sequer na sua própria vida. Porque se tivesse lidado com a sua vida, você é daquelas pessoas que falaria assim: eu era cego, agora eu vejo. Você já sabe que um poder lidou com você. Se você não sabe, vamos pregar o Evangelho para você. Aquele comentarista Chesterton, ele nos lembra que Paulo regularmente considera o pecado menos em termos de atos de comissão ou omissão, e mais como uma atitude, postura ou um estado. É uma frase interessante, e é claro que o ato de pecar, assim como a postura de aceitação de uma vida pecaminosa, ambas as coisas são ruins. Mas Paulo está reforçando mais aqui essa postura que concede à vontade humana a autonomia para se afastar de Deus e buscar uma autogratificação. Não é isso que a gente faz como pecador? Você se sente dono de si mesmo e fala assim: Deus, dá só um tempo, eu vou me afastar um pouco e eu vou me gratificar. E eu vou fazer isso porque o Senhor não está fazendo. Já que o Senhor está demorando ou não está dando o que eu quero, eu vou me autogratificar. Tá bom assim, Deus? A gente não fala isso, né? Mas é a nossa legenda. É a nossa legenda. A autogratificação tem, de novo, apenas o a si mesmo, da fórmula maior, que é amar a Deus com todas as forças e o próximo. Tudo isso sai da fórmula e fica só o a si mesmo. O pecado de Corinto pode ter sido essa atitude em relação a Deus que falha em respeitar plenamente a extensão do seu poder soberano sobre todas as coisas. Talvez por isso, crente, haja tantos dentre nós que lutam não contra o pecado, mas com o pecado. Porque afinal, a gente às vezes não acredita tanto na extensão do poder soberano de Deus sobre tudo e todas as coisas. E já que a gente duvida um pouco disso, a gente fala assim: não estou conseguindo vencer, o poder de Deus parece que não é tão grande. Quando isso nada tem a ver com o poder de Deus, mas com nós não estarmos lutando contra o pecado, mas mantendo-o de lado, lutando com ele, mas sem ir contra ele de fato. O esforço e a realização humanos, mesmo que movidos pela graça de Deus, são esvaziados de significado se a morte for o veredito final. A nossa prática cotidiana sabe muito bem que, de algum modo,
não faz sentido tudo acabar em morte. A ressurreição dos mortos, que é o resultado lógico e necessário da já realizada ressurreição de Cristo, dá sentido à vida no presente, permite e até exige que você entre em lutas por causa do Evangelho e assegura que as lutas serão vitoriosas, porque Cristo já as venceu a morte. Deus nos mantenha de pé, crendo na ressurreição, mas não um crer qualquer. Crer no poder dessa ressurreição para vencer os seus pecados, para enfrentar situações que signifiquem risco, até mesmo a sua vida, porque você tem certeza que a sua vida, ela não pode ser tocada, porque ela está garantida em Cristo. Vamos orar? Bom Deus e Pai, bendito e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado pela ressurreição de Jesus Cristo, teu Filho. Obrigado porque Ele já nos ressuscitou nele, para essa nova vida nele. Obrigado porque mesmo vendo o contrário, vendo o corpo da gente envelhecer e morrer, é verdade na boca do Senhor que nós estamos sendo transformados de glória em glória todos os dias. Bendito seja o teu santo nome que fará isso. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.